Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória, dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aleluia. Um maravilhoso dia, noite, tarde de paz na presença do nosso Pai. O Pai presente. E que se manifesta. Amém? Amém. Vamos continuar a série Atos dos Apóstolos. Hoje, capítulo 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim, Paulo entrou na sinagoga e, durante 3 meses, falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho, diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Glória a Deus. É interessante que a palavra ela começa dizendo que eram discípulos. Eram discípulos. Paulo encontra com discípulos de João Batista e pergunta em que batismo eles foram batizados, né? Então, quer dizer, eles viviam uma fé verdadeira. Né? Eles criam mesmo, só que eles não tinham nem conhecimento da morte, da ressurreição, da vinda do Espírito Santo, eles não tinham conhecimento de nada. E do próprio batismo em nome de Jesus. É interessante isso, porque mesmo tendo uma fé, eles tinham falta de algo, de alguém, da pessoa mais importante. Eles desconheciam a pessoa do Espírito Santo, que quando é manifestado, traz para nós a obra perfeita, completa. Uhum. Jesus veio ao mundo, ele morreu por amor, ele ressuscitou por amor, ele subiu aos céus e deixou conosco o Espírito Santo por máximo amor, né? Ele não deixou a gente sozinho. Então, se a gente entender aqui, eles se arrependeram, sim, mas aí não é o fim, é o começo, né? Não é a base, é o teto. A gente precisa saber que tem algo além disso. A gente encontra com Jesus, prazer, Jesus, como vai? Tudo bem? Eu sou eu, o senhor é o Senhor, então tá, fechou? Não. Tá tudo certo. Por isso a palavra diz que nós perecemos por não conhecer a verdade. Oséias. A palavra da verdade. Então faltava-lhes algo, que era a pessoa do Espírito Santo. O batismo reconhecendo Jesus, a obra de Cristo na cruz, a morte e ressurreição, a vinda do Espírito Santo. Amém. Né? E aí, Paulo faz isso. Então, bora lá, né? Se está faltando, já não falta mais. Receberam o Espírito Santo, profetizaram, falaram em outras línguas, que é interessante a gente estudar. Por isso, aqui no próximo verso, diz assim, que Paulo separou os discípulos para poder ensinar, e fala que 2 anos. Então, houve aí uma escola de discipulado. Amém. Eles sabiam sobre o arrependimento, mas eles não sabiam sobre tudo. Eles não sabiam sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí, eles aprendem mais acerca da pessoa
do Espírito Santo. A palavra diz assim para a gente não entristecer. O Espírito Santo é uma pessoa, o nosso amigo, o nosso companheiro, aquele que consola na dor, aquele que testifica essa verdade, que a palavra, sem ele, a gente lê letra. A gente não compreende o que está acontecendo. Sem o Espírito Santo, a gente não tem como se comunicar com o Pai, na pessoa de Jesus. Então, faltava tudo, não é? Faltava tudo. O que te falta? Se te falta algo que você possa entender aqui, conhecer, que a gente precisa conhecer. Houve uma escola, a gente precisa se aprofundar na palavra, na pessoa. Porque se você tem alguém que tem aquilo que você precisa, nós falamos naturalmente, você não vai procurar essa pessoa? O Espírito Santo tem o que você e eu precisamos. Amém? Glória a Deus. O que te falta? O que te falta? Conhecer da palavra para que você possa desfrutar das promessas. O Espírito Santo era uma promessa. E o que nós desfrutamos quando temos o Espírito Santo? Da revelação daquele que nos salvou. Daquele que é o único caminho. Aqui o caminho, aqui quando Paulo fala aqui, que eles rejeitaram aqueles do caminho, está em letra maiúscula, está falando de Jesus, né? Então o Espírito Santo, nós desfrutamos disso, do conhecimento da pessoa que nos salva, da única pessoa que pode nos levar a Deus. Então, que promessa que você tem deixado de desfrutar por não conhecer? Não é? Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no precioso nome de Jesus, nesta manhã, nos achegamos ao Senhor e agradecemos pela promessa que habita em nós, o Espírito Santo da verdade, aquele que nos traz o entendimento acerca do pecado, da justiça e do juízo. Graças te damos, Espírito Santo, por fazer de nós templo, morada, habitação do Altíssimo. A ti seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Que cada um que ouvir esse vídeo, que assistir esse vídeo, possa entender que se faz necessário o conhecimento da verdade que liberta. Amém. Amém. Crie, por isso falei, tudo é possível que crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Nós estamos meio sem sincronia, né? Vamos de novo? Vamos. Começa. Crie! Por isso falei. Tudo é possível que crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. O Espírito Santo é um selo na minha e na sua vida. Amém, igreja?